Boa tarde, nós somos o grupo 18, composto por Alessandra Lotti e Henrique Joaquim. O nosso trabalho é sobre o artigo 13, a química no efeito estufa, de Mário Tolentino e Romeu C. Rocha Filho. Esse artigo foi publicado na revista Química Nova na Escola. Essas imagens mostram alguns gases essenciais para o efeito estufa, como o gás carbônico e o gás metano. O gás carbônico, por exemplo, reside surpreendentemente por cerca de 100 anos na atmosfera terrestre. E o metano é o gás estufa mais importante depois do gás carbônico. A Terra funciona como uma estufa, porque as estufas servem para aquecer o ambiente onde estão as plantas e permitir que elas consigam se desenvolver mesmo em períodos de inverno rigoroso. Só que essas estufas funcionam à base de uma barreira física, que é o vidro, porque esse vidro retém parte da energia que recebe do Sol, e aí consegue aquecer a estufa. Só que a Terra precisa de uma atmosfera para desempenhar semelhante função. Então, 70% da radiação solar que incide na Terra é absorvida, parte dela pela superfície, outra parte pela atmosfera. O planeta irradia a mesma quantidade de energia que recebe do Sol em forma de radiação infravermelha. Alguns gases presentes na atmosfera, chamados gases estufa, como o gás carbônico, o gás metano, o óxido nitroso, os clorofluorocarbonetos, os hidrofluorocarbonetos e o hexafluoreto de enxofre, absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela Terra e emitem também essa radiação em diversas direções. Uma dessas direções é em direção à superfície. Por isso que ocasiona o aquecimento do planeta. Esse efeito nós chamamos de efeito estufa. Como esses gases são importantes, eles são bastante necessários. Só que o aumento da presença desses compostos na atmosfera pode causar o aquecimento global, que é um dos principais problemas ambientais da atualidade. E ele ocorre por meio das ações antrópicas que intensificam o efeito estufa, liberando gases que absorvem a radiação infravermelha. Assim, nos últimos tempos, o aquecimento global se torna uma preocupação cada vez maior. Por isso, vários cientistas e estudiosos vêm analisando o que esse acontecimento pode ocasionar no planeta Terra. Dentre essas modificações, por conta do aumento da temperatura média global, pode ocasionar a elevação do nível do mar, mudanças profundas na vegetação, alterações climáticas no mundo todo, pode alterar completamente a maneira como a vida se comporta na Terra. Por isso, as Nações Unidas e a Organização Meteorológica Mundial buscam avaliar os impactos e formular estratégias através de conferências e vários estudos envolvendo muitos cientistas de todo o globo. Por isso, a contribuição mundial é extremamente importante, visto que afeta a Terra toda e não é só alguns países mudando que vai fazer o aquecimento global parar. Por isso, todos devem seguir as medidas que a ONU propõe. A primeira imagem, poluentes e efeito estufa, resume de forma adequada os processos que levam ao efeito estufa e os principais poluentes na atmosfera que o intensificam. Aqui nós vemos que o Sol ele irradia em direção à Terra e parte dessa irradiação é absorvida pela atmosfera e outra parte é absorvida pela superfície. Mas tem a radiação solar que reflete e escapa para o espaço.
E tem também a irradiação da Terra, que parte dela volta para a superfície por causa dos gases estufa e outra parte escapa por causa da chamada janela espectral, que eu vou explicar adiante. Aqui tem um exemplo de atividades e situações que ajudam a intensificar esses gases na atmosfera. Por exemplo, o desmatamento e as queimadas aumentam a concentração de gás carbônico. Tem também os CFCs, a queima de combustíveis derivados do petróleo e do etanol e a atividade industrial. Na atmosfera não tem só gases estufas, tem outros gases que não absorvem uma fração significativa de infravermelho, como o gás oxigênio e o gás nitrogênio, que são a maioria da atmosfera. Mas falando sobre esses gases estufas, o primeiro importante que nós temos é o gás carbônico. Ele é liberado principalmente pelo uso de combustíveis fósseis e não absorve radiação na faixa da janela espectral. O que acontece? O gás carbônico, ele absorve infravermelho principalmente nas faixas inferiores a 5 micrômetros e superiores a 13 micrômetros. Como a janela espectral corresponde a 7 micrômetros a 13 micrômetros, significa que o gás carbônico não absorve radiação infravermelha nessa faixa. Então, a radiação infravermelha nesse comprimento de onda acaba escapando da Terra, que não consegue reter. Antes de prosseguir para o gás metano, é importante destacar que os gases estufa só absorvem radiação infravermelha quando eles têm variações do momento dipolar, ou seja, quando há movimento do dipolo. Essas alterações, variações, são chamadas de são provocadas por vibrações fundamentais, por exemplo, as vibrações fundamentais de deformação axial assimétrica. Nesse primeiro caso aqui, o gás carbônico tem um momento dipolar igual a zero. No segundo caso, teve a movimentação do dipolo para baixo. No terceiro caso, teve a movimentação do dipolo, mas foi uma deformação axial simétrica. Então, o momento dipolar também continuou zero. No terceiro caso, a movimentação do dipolo foi para cima. E não é só deformação axial assimétrica. Outro exemplo de vibração fundamental chama deformação angular simétrica ou vibração deformadora, que é quando há variação no ângulo de arranjo dos elementos do gás carbônico, por exemplo. Então, nesse primeiro caso, o momento dipolar é igual a zero. No segundo caso, houve a movimentação do dipolo para cima. No quarto caso, houve a movimentação do dipolo para baixo. E no sexto caso, continuou zero porque não houve uma deformação angular. O gás metano, ele absorve infravermelho em um comprimento de onda por volta de 7 micrômetros. E ele tem origem em processos de extração e utilização de combustíveis fósseis e também na decomposição anaeróbica de celulose. Os micro-organismos que realizam essa decomposição usam o carbono como aceptor final de elétrons, resultando na liberação de gás metano na atmosfera. O óxido nitroso, ele absorve infravermelho em regiões ao redor de 4 micrômetros e 7 micrômetros. Ele está presente na atmosfera pelo uso de adubos nitrogenados e queima de combustíveis fósseis em motores a explosão, principalmente. Já o gás ozônio,
Ele é um importante bloqueador da radiação ultravioleta solar, inclusive é a sua principal função. Só que ele não deixa de ser um gás estufa muito importante. E ele também bloqueia a janela atmosférica. Continuando, ele bloqueia a janela atmosférica por absorver infravermelho em torno de 9 micrômetros. Os CFCs absorvem infravermelho na faixa de 7 micrômetros a 13 micrômetros, então esses compostos também são bloqueadores da janela atmosférica ou janela espectral, e eles são muito potentes. Por exemplo, uma molécula de diclorodifluorometano equivale a 10.000 moléculas de gás carbônico, de tão alta sua potência. E esses compostos são os principais responsáveis pelo enfraquecimento da camada de ozônio, e eles são produzidos para utilização em compressores de refrigeração doméstica, por exemplo. Nessa imagem aqui, que mostra a absortividade de alguns gases atmosféricos em função do comprimento de onda. Mostra que a maior intensidade de radiação solar ocorre na faixa do visível e a maior intensidade de radiação terrestre ocorre na faixa do infravermelho. Por exemplo, o óxido nitroso, se nós formos observar aqui os seus altos no gráfico, seus picos no gráfico, coincide com 4 e 7 micrômetros. O ozônio, a gente sabe que tem uma absorção em torno de 9 micrômetros, que é esse pico aqui. E é justamente onde está a janela atmosférica para a radiação infravermelha. Aqui também tem outros elementos, como água, gás carbônico. Gás carbônico é a mesma coisa. A gente sabe que a partir de 13 micrômetros tem uma grande faixa de absorção, que é o que está mostrando aqui. E como um todo, na atmosfera total, vários comprimentos de onda de infravermelho são absorvidos por gases estufas. Outro gás importante são os HCFCs, ou hidrocloreto fluorocarbonetos, que, diferente dos CFHCs, eles se diferem pelo fato de um ou mais átomos de cloro e ou flúor serem substituídos por átomos de hidrogênio. Esses gases foram propostos e aceitos dentro do Protocolo de Montreal para substituir os CFCs, pois a presença dos átomos de hidrogênio nas moléculas torna-os mais instáveis, o que minimiza muito seu potencial de destruição da camada de ozônio. Um dos HCFCs mais usados atualmente em refrigeradores, no lugar dos CFCs, é o de fórmula CH2FCF3, com o nome comercial de HCFC 134A. Entretanto, eles ainda são potentes gases estufa. Comparação, tem o mesmo impacto que cerca de 3.400 moléculas de gás carbônico. Outro gás é o CF6, ou hexafluoreto de enxofre. Esse gás inerte não tóxico é usado como isolante em instalações elétricas, como geradores de alta tensão, disjuntores de alta capacidade em subestações blindadas, transformadores e cabos subterrâneos de alta tensão. Esse gás tem um potencial de estufa igual a cerca de 25.000 vezes o do gás carbônico e possui um longuíssimo tempo de vida médio na atmosfera, na faixa de 880 anos a 3.200 anos. E como seu consumo tem crescido a uma taxa de cerca de 7% ao ano, seu impacto estufa futuro pode ser bastante significativo. Em nosso país, a maior fonte de emissão de dióxido de carbono são as queimadas em florestas da região amazônica, e também a notável contribuição às queimadas de campos e cerrados e de canaviais. Outra fonte é o uso de combustíveis fósseis, principalmente os derivados de petróleo, em motores de explosão de veículos e outros sistemas de transporte. A contribuição em metano
pode ser também considerada significativa, dada a existência de grande rebanho de gado bovino e a presença de extensas regiões que são periodicamente cobertas pelas águas. Com o aumento do aquecimento global, tem chamado a atenção dos cientistas voltados do clima, do ambiente e da ecologia, as modificações que poderão ocorrer em ecossistemas terrestres e oceânicos. Por exemplo, a elevação do nível dos mares, como resultado da dilatação térmica da massa de água oceânica e do aumento do seu volume pelo aporte de águas resultantes do degelo das calotas polares e geleiras de regiões montanhosas. As alterações climáticas em todo o planeta, como o aumento das tempestades, das ondas de calor e alterações nos índices pluviométricos. O aumento da biomassa terrestre e oceânica pela aceleração da função clorofiliana e pelo aumento do teor de gás carbônico dissolvido nos oceanos. Modificações profundas na vegetação, característica de certas regiões e típicos de determinadas altitudes. Aumento na incidência de doenças e proliferação de insetos nocivos ou vetores de doença, o que poderá resultar em grandes alterações sociais. Para evitar a catástrofe, em 1988, a OMM e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente criaram o painel intergovernamental sobre a mudança do clima, o IPCC, que busca avaliar a informação científica disponível no campo de mudança do clima, avaliar os impactos ambientais e socioeconômicos de mudança do clima e formular estratégias de resposta. Apesar de também existirem agentes naturais, como vulcões, tempestades solares, meteoritos, etc., que imprevisivelmente podem causar mudanças no clima da Terra, o cumprimento pelos diferentes países das medidas previstas nos protocolos da Convenção Quadro da ONU é fundamental para minimizar previsíveis mudanças do clima e para que a humanidade consiga um desenvolvimento sustentável que garanta a continuidade da vida em nosso planeta. O artigo A Química no Efeito Estufa é importante visto o fato de trazer um conhecimento mais preciso e direto em relação às causas do efeito estufa, ressaltando o papel fundamental da química nos processos práticos cotidianos, como os impactos do aquecimento global no planeta e na humanidade. Ou seja, é um artigo que traz de forma mais precisa e mais técnica sobre o efeito estufa. E a partir dessa compreensão dos processos químicos do efeito estufa, é possível planejar com antecedência medidas de contenção e minimização dos danos previstos devido ao aquecimento global, como a ONU vem fazendo. Além disso, por último, mas não menos importante, esse artigo é uma alternativa muito boa para aqueles estudantes que buscam aprofundar sobre o efeito estufa e estudar o assunto de uma forma menos abstrata, porque nas escolas muitas vezes há o tratamento desse assunto de uma forma superficial. E com esse artigo é possível ver os compostos, como que eles funcionam e como que eles interferem nesse processo de aquecimento global. É isso, muito obrigada pela sua atenção. Qualquer dúvida é só escrever.